Olá, está no ar o Contraponto, o programa de debates da TV Unifra. Esse programa que volta a partir de hoje com as suas edições do ano de 2015. Ou seja, a partir de hoje você passa a acompanhar este programa, esse debate do ponto e também do contraponto, com pautas novas, com produções atualizadas. Porque na época das férias, até hoje, nós estávamos reprisando programas do ano passado. Mas agora estamos de volta, não é? Com assuntos que têm a ver com a sua vida, com a nossa vida. Especialmente aqui de Santa Maria e também outros assuntos que merecem a nossa posição. Assuntos esses de repercussão regional, muitas vezes nacional e, por que não, internacional. E assim estamos iniciando mais um programa de televisão aqui através da TV Unifra no canal 15 da NET. E para hoje teremos mais uma vez, ou como sempre podemos assim dizer, a presença dos professores do Centro Universitário Franciscano. E eu os apresento antes de falarmos sobre as pautas, essas as quais nós vamos discutir hoje. O primeiro deles, à nossa direita, o professor José Maria Pereira, ele do curso de Economia. Também à minha direita, a professora Larissa Ramalho Pereira, ela que é do curso de assistência, aliás, de serviço social, ela é assistente social. E à minha esquerda, do curso de História, o professor Alexandre Macari. Esta é a nossa equipe para este primeiro programa de 2015, equipe esta que vai debater 3 assuntos, 3 pautas importantes que estão circulando aí pela mídia e que estão nos afetando diretamente. A primeira delas, aumento do preço das passagens de ônibus gera protesto em Santa Maria. Na sequência, no segundo bloco, você não pode perder, hein? No segundo bloco vamos falar sobre Câmara aprova tornar crime a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Você achou que isso já era crime? Pois é. Havia uma legislação, mas agora a Câmara aprova e torna uma lei constitucional. E depois, no terceiro bloco, o assunto que também nos prejudica diretamente em termos econômicos. Dilma sanciona a lei dos caminhoneiros, mas protestos seguem pelo estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí uma série de protestos que causaram problemas econômicos no estado e também no país, e esse é tema importante e que nós traremos aqui para esta bancada, para esta mesa. Mas, inicialmente, antes de entrarmos no assunto, eu vou pedir para que os professores também possam saudar o nosso telespectador, professor Pereira, por gentileza. Bom, olá a todos, é um prazer retornar esse programa, principalmente depois das férias, já recuperado do desgaste do ano que passou e vamos continuar. Esperemos que a gente tenha assuntos interessantes aqui para debater. Professora Larissa, por gentileza. É muito bom retornar a esse programa, poder estar dialogando com essa mesa de professores e principalmente com quem nos está assistindo. Está bem, professor Alexandre, de volta à nossa edição 2015 agora. Certo, saudações a todos e a todas. É um prazer realmente tratar de temas tão importantes aqui para Santa Maria, Rio Grande do Sul, e também abordar temas em nível nacional e internacional, porque afinal de contas nossas vidas estão relacionadas a todos esses aspectos, né? Não apenas a nossa casa. Então, será um prazer debater esses assuntos e espero que tenhamos bastante contrapontos e pontos. Tá certo, muito bem. Assim, vamos iniciar o nosso programa. A primeira pauta, o aumento do preço das passagens em Santa Maria, gerou protesto na cidade e também um diagnóstico da área da economia de uma inflação aqui no nosso município. Nós vamos debater esse assunto depois de uma reportagem organizada, gravada pela TV Unifra. Vamos a esta matéria jornalística. Desde o fim de fevereiro, os santamarienses precisam desembolsar 30 centavos a mais para pagar a passagem de ônibus. O aumento no valor de R$ 2,60 para R$ 2,90 foi o motivo de reclamações nas ruas. Usuários do transporte coletivo não consideram o aumento justo considerando o serviço que é oferecido. Os ônibus são sempre lotados, tem poucos ônibus. O aumento é até muito caro porque está sempre lotado os ônibus. É um absurdo não só para quem trabalha, mas para quem estuda também, né? Que necessita. Pessoas também que não trabalham, principalmente, né? É um absurdo esse aumento. De acordo com os usuários, os problemas enfrentados por quem utiliza o serviço de transporte público está além do preço da tarifa. Falta ônibus, é fato isso, as linhas são insuficientes para atender a demanda.
falta lugares dentro dos ônibus, muitas vezes tu acaba pegando uma lotação de fato, em função desse número pequeno de linhas, não oferece conforto, segurança, nenhum tipo de comodidade para justificar, mesmo frente aos aumentos por parte do governo, o valor de R$ 2,90. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, o município estuda a possibilidade de abatimento do imposto sobre a tarifa para reduzir o preço da passagem. Mas para isso, seria preciso rever o sistema de gratuidade para alguns usuários. Quem é dona dos insumos que compõem a cesta básica é o governo federal. Então devemos perguntar para o governo federal e estadual se é possível baixar, desonerar o sistema, porque a prefeitura só tem um imposto que é de 2%, que dá 8 centavos. Os demais são tudo encargos nacionais, estaduais e trabalhistas. Tá? A questão de melhorar o sistema, bom, Santa Maria está buscando 200 milhões de reais para melhorar, fazer um transporte público do BRT, transporte rápido sobre pneus, né? Então nós estamos tentando melhorar. Muito bem, aí a reportagem produzida pela equipe da TV Unifra, reportagem esta que funciona assim para nos nutrir um pouco de algumas informações, mas informações essas as quais nós já tínhamos, já que acompanhamos as informações dos meios de comunicação e também buscamos assim pensar, refletir a respeito desse aumento. Professor Pereira, a manchete talvez que mais tenha chamado a atenção nos jornais locais a respeito desse tema é de que não só o protesto, mas principalmente uma inflação recorde aqui no município em decorrência deste aumento. Isto é verdade? Como é que nós podemos pensar isso como efeito no bolso do morador de Santa Maria? Bom, Alexandre, Maicon e telespectadores, eu realmente estava viajando, né? Não presenciei essa polêmica, né? Mas realmente parece que deu uma polêmica aqui em Santa Maria quando o coordenador do índice do custo de vida, nosso colega aqui, o Matheus Froza, projetou uma expectativa maior de inflação nos próximos meses, né? O que parece que, do meu ponto de vista, provocou uma reação um tanto quanto desproporcional, né? É óbvio que as previsões econômicas às vezes falham, né? A gente tem anotado aí várias coisas que os economistas projetaram, principalmente em relação ao crescimento econômico, etc., que acabam revisando, né? Mas no caso específico, assim, do custo de vida, é uma coisa lógica, na medida em que as passagens urbanas têm um peso alto, ou seja, uma ponderação mais alta no orçamento dos consumidores, né, da população. Então, óbvio que se o preço das passagens aumentou e se tem um peso alto, isso tem uma repercussão mais elevada. É natural que dá para fazer essa projeção e não é arriscado projetar uma inflação maior. Claro, não dá para dizer quanto vai ser a inflação. A mesma coisa agora, né, nós temos um aumento previsto aí em torno de 40% da energia elétrica, que tem um impacto absurdo no custo de vida. Isso vai se projetar num aumento muito maior da inflação. Então, quer dizer, em relação à pergunta, Michael, eu acho que isso daí, talvez o jornal explorou demasiadamente, né, deu uma manchete para um aspecto que, do meu ponto de vista, era óbvio. Né? O principal, acho que na reportagem ficou demonstrado aí, pelo menos o ponto principal que eu acho é a questão da qualidade do transporte, né? Da relação custo-benefício. Né? Eu falei até no início de férias, o Alexandre também viaja, casualmente eu viajei agora e vi que as coisas podem funcionar. O transporte público pode ser de excelente qualidade e o preço pode ser relativamente barato. E mais ainda, pode ser subsidiado, como é na Europa, em alguns países, pelo setor público. Aqui o contrário, a gente viu o secretário ali falar que tem um imposto, mas que o imposto é baixinho ainda. Né? Então, essas coisas é que precisam ser modificadas, além de vários outros aspectos que não foram mencionados aí na reportagem. Muito bem, professora Larissa, a senhora vai ao encontro da posição do professor Pereira, ou seja, a passagem se tornou cara e isto vai onerar? Vai onerar, com certeza. E observa ainda que na reportagem, algumas das pessoas entrevistadas apontaram que, além da qualidade do transporte, há uma questão em relação ao número de passageiros, né? Que muitas vezes os ônibus estão lotados, né? Que tem poucos ônibus circulando na cidade. Entretanto, o que a própria empresa de ônibus afirma é que houve investimento na
frota de ônibus e que o cálculo que se estabelece para determinar o valor da passagem, ela é feita principalmente pelo custo de funcionários, pelo custo da gasolina e também por essa questão de quantos passageiros estão viajando em determinado período, né, por quilômetro rodado. E houve uma diminuição de passageiros, só que isso não se reflete na população. A população continua ainda sentindo muita dificuldade em ônibus superlotados, principalmente em horários de pico. Pois é, porque pode diminuir o número de passageiros nessa época de férias, onde muitos estudantes voltam, regressam às suas cidades. Mas a partir dessa semana, por exemplo, onde a Universidade Federal, nós já estamos em atividade aqui há 2 semanas, e outras instituições de ensino público ou privadas, e mesmo as escolas estão voltando, e a população de Santa Maria cresce. O último censo diagnosticou isso. E até porque significa que mais gente vai utilizar o transporte urbano, professor Alexandre. Não, eu só queria dizer que também tem outro ângulo de observação, porque essa redução do número de passageiros pode se dar pela baixa qualidade do transporte público. Muito bem. Porque e a gente pela dificuldade do foi uma tráfego coisa também. que eu observei agora na Europa, exatamente isso. As pessoas, elas não usam o carro para ir trabalhar. Elas usam o metrô, que é o meio mais rápido de trabalhar, metrô, ônibus de corredores, quer dizer, eu não vi congestionamento no centro da cidade, exatamente por isso. E aqui o contrário, o argumento é que as pessoas estão usando o carro porque o trânsito está muito aí vai piorar e aí mais. Dificulta tu atender o horário de chegar à escola, ao teu trabalho. Então, as pessoas estão utilizando muitas vezes veículos particulares para conseguir atender as suas demandas. É possível defender o aumento do preço através da observação da qualidade da nossa frota de ônibus, professor Alexandre? Olha, talvez os responsáveis por... Os proprietários, né, das empresas talvez defendam. Né? Talvez encontrem também, né, no governo alguém que defenda. Eu não vejo de que forma defender, porque realmente concordo com o professor Pereira quando... claro que seria até desonesto fazer uma comparação entre países europeus e o Brasil. Mas a gente vê que é possível fazer. É possível. Por que não foi feito possível, isso? Né? Ao longo dos anos, sem dúvida, décadas. Né? E a gente vê aqui, de fato, a necessidade, por exemplo, de deslocamentos, né? Seja da Tancredo Neves para cá, daqui a Camobi para cá, enfim, né? É um absurdo. Né? Um deslocamento de 8, 9 quilômetros demorar quase 1 hora para tu fazer, né? Então, realmente, assim, é um caos que aparece, de certa forma, no trânsito na cidade e, claro, que o transporte público, se ele tivesse qualidade, se ele tivesse um funcionamento adequado, pessoas que usam um carro, né? Porque, poderiam não usar mais. Por exemplo, mais. Alexandre, ar-condicionado, né? Eu vi o representante da associação, ou um empresário de ônibus, falar que subiria mais o preço da passagem se tivesse ar-condicionado. 10 centavos. Mas a gente vê que, por exemplo, em Porto Alegre, eu acho que a maior parte da frota, salvo engano, pelo menos os da Carris, eu acho que quase todos têm ar-condicionado. Então, como tu disse, quer dizer, para ficar 1 hora no ônibus sem ar-condicionado, numa sardinha, quer dizer, é um absurdo. Aí eu acho que é a questão da qualidade do serviço e a tarifa que está sendo questionada. A defesa é que haja um processo equânime de produção de qualidade, o preço pode ser cobrado, então. Eu acho que essa é a questão. Se chegarmos a R$ 2,90, muito bem, mas então que a qualidade cresça no mesmo sentido, é isso? Quer dizer, é isso que a gente está buscando. Tem uma outra questão que não falamos aqui, que eu acho que é a questão do subsídio, quer dizer... Da prefeitura? Não, na verdade o subsídio daqueles que pagam para aqueles que não pagam. Pois é. Que chega quase a 1/3, segundo os dados que foram... Pois é, circulou também a informação de que aumentou o número de pessoas que não pagam, porque são idosos... Ou porque tem algum desconto, meia passagem, por causa de uma associação, isso aí a Câmara, de um convênio. A Câmara de Vereadores ou a Prefeitura, eles aprovam, mas por outro lado, isso aí eu chamo de fazer gentileza com o chapéu dos outros, né? Porque eles não entram, quer dizer, se aprovou uma legislação, por exemplo, isentando, digamos, os surdos das passagens, acho que a Câmara de Vereadores tem que providenciar um orçamento compatível, né, analisar esse orçamento. Para subsidiar isso, né? Porque senão transfere, por exemplo, para o trabalhador, que ganha pouco, digamos, salário mínimo, é que vai acabar pagando sob a forma de uma passagem mais elevada.
Mas eu não sei, Diga, nessa parte do subsídio eu não vejo assim tão, ainda que tenha um número bastante os grande. dados que saíram foi em torno disso, que mas seria quase 30%. Eu acho que aí sim, o valor da passagem. Como o transporte é público, né, teria que ter um valor talvez relacionado do governo, né? Aí sim, mas eu não vejo assim como um problema, por exemplo, o estudante pagar meia passagem ou ter o idoso ter acesso livre, porque, enfim, se paga imposto para isso. Mas é que essa legislação, uma vez aprovada, a Câmara do Vereador aprova. Só que isso aí é transferido para o preço da passagem. E quem paga o passageiro não é o poder público. Não é o poder público. Então, se o poder público aprovou... Porque o poder público não entra, então, exatamente, esse que eu tô, não é que eu seja contra a passagem seria uma alternativa ou para os idosos, não. É que eu acho que é muito justo isso, mas é justo que o setor público contribua. Porque senão, é que nem eu falei, ele faz gentileza com o chapéu dos outros. Tem outra questão também, Michael, que está relacionado a esse aspecto, né? Que são as manifestações contra... Os protestos. Os protestos, né? Porque sempre lembramos de 2013, né? Que não foi por causa lá dos 20 centavos, 30 centavos, nem lembro quantos centavos eram, né? Mas enfim... Acho que foi 20 centavos. 20 centavos. 20, né? Agora seria muito mais. Muito mais. Então, eu creio que como se articulou as manifestações de 2013 e como é que agora não há todo esse amparo por parte da população que usufrui, né, do transporte público coletivo. Então, para ver que não, né, que às vezes parece que há outros interesses envolvidos em certas manifestações, que vão além desse aspecto do transporte de qualidade. Tu está querendo explicar ou trazer à tona, Alexandre, um contexto de causas e motivações que levam os sujeitos a fazer um protesto. E que dessa vez foi muito mais... Vamos usar a expressão, foi menos expressivo, então, do que naquela época, é isso? Pelo menos eu senti isso. É mesmo? Né? Eu senti isso. Pelo menos por parte da população como um todo. Acho que naquela época foi o estopim só, eu acho que a questão Foi fogo de palha. Eu acho que é ali que desencadeou... E foi nas grandes capitais também, né? Agora nós vamos falar de... Mas teve em Santa Maria. Sim, mas Porto Alegre aí também foi grande. Mas é como um rescaldo, né, do processo. Mas Porto Alegre depois que também, houve em Porto Alegre... Mas Porto Alegre também teve aumento das passagens de ônibus. Agora passou para 13,43, se eu não me engano, né? Então, 13,43. Só que assim, se a gente retornar a discutir a questão do custo da passagem, a gente tem Santa Maria que o quilômetro rodado ou que os trechos que os passageiros utilizam é bem inferior aos trechos de Porto Alegre. Porto Alegre, tu atravessa a cidade com 13,43, enquanto Santa Maria não é no mesmo padrão e é um custo relativamente muito alto para a cidade que não é de um porte, né, comparável com a da região metropolitana. Mas os números dos problemas está tentando se comparar, né? Ver pela violência, ver pelo trânsito, ver por uma série de problemas. Pela falta de planejamento. Pois mas vamos falar de planejamento urbano um pouco, então, gente. Se nós aumentaríamos a frota de ônibus na cidade e a sua qualidade, né, nós conseguiríamos, digamos assim, aliviar a trafegabilidade da cidade, professor Pereira? O que o senhor acha? Olha... O ônibus seria uma boa alternativa para isso? Mas isso não é uma... Eu acho que não, Michael... Não, eu estou acho que não é uma coisa de curto prazo, mas eu acho que é um processo. Tem que começar em algum momento. Porque né? o SIM, quando foi implantado... O problema é que a geografia da cidade, eu acho que é um pouco complicada. Não ajuda. Para corredores de ônibus, por exemplo, né? Que é o meio mais barato também de fazer isso, né? Mas eu acho que tem que pensar. Existem institutos de planejamento na cidade, eu acho que tem que pensar isso, mas não é questão de longo prazo. O problema são as interrupções, né? Que parece que a cada novo governo na cidade as coisas começam do zero, né? Aí não anda mesmo, né? E novas alternativas, né? Novas alternativas de transporte coletivo público, né? Porque a gente só tem alternativa dos ônibus. E que mais? E para além dos ônibus, quais são as opções que as pessoas têm? As pessoas hoje eu não visualizo outra. Para Santa Maria é difícil nós discutirmos uma outra opção. Foi feita uma espécie de teste com a utilização daquela ciclovia ali na Medianeira e que, na verdade, não foi utilizada ou foi muito pouco utilizada. E houve, inclusive, um pedido de algum parlamentar aí da cidade,
não é? Para que fosse tirada a pista. Mas é uma porque questão cultural. Exato. Isso, Então demora. é isso muito é processo. anterior do que simplesmente implantar Mas uma todo mundo ciclovia de num bicicleta. pedaço de rua. Exato. De novo, Isso é o que eu acho que tem processo. que mudar é essa filosofia do carro em primeiro lugar, né? O carro tem que ser em último lugar. Agora no Brasil é tudo invertido, né? Ao invés de incentivar o transporte público, se incentiva o transporte individual, se subsidia a compra de carro 0 quilômetro, quer dizer, não tem lógica nisso, né? As ciclovias também, quer dizer, são experimentos que levam a uma distância muito pequena, muito curta, né? Enquanto que outros locais as ciclovias estão espalhadas em toda a cidade, né? E tem prioridade nos semáforos, né? Bom, mas o que acontece, eu concordo, professor Pereira, com isso, com essa posição, mas enfim, para nós finalizarmos o bloco, o que acontece é que o aumento está aí. O aumento chegou, né? Ele foi estabelecido, né? E a população já paga, né? A população já gasta este valor. O que vem daqui para frente, o que nós podemos esperar? Será que nós podemos fazer algum diagnóstico no sentido de mais algum protesto, mais alguma manifestação por parte de estudantes, por exemplo, senhor Alexandre? Eu acho que agora, com a volta também às aulas da Federal, né, eu acho que a tendência é que realmente alguma ocorra. coisa aconteça nesse Que eles sentido. comecem a se articular. Não, é bom que a gente deixe claro aqui para o nosso telespectador que o manifesto ele tem a sua autenticidade, ele tem o seu papel importante de mobilização social, mas que seja feito de maneira pacífica. Ordeira É também. isso que a gente defende aqui. Então é importante deixar sempre claro para quem está nos assistindo em casa. Bom, mas assim a gente fecha esse bloco. Acho que a gente conseguiu trazer um panorama, um cenário a respeito disto e vamos ver quais serão os efeitos agora em nível de Santa Maria e talvez até em Porto Alegre e em outros lugares. Né? Porque o preço vai aumentar e quem sabe outros aumentos Não, isso é virão recorrente, aí. né? O preço da passagem de ônibus vai ter que aumentar sempre, quer dizer, mas é que esse cálculo é que é realmente eu não sei se essa expressão é um pouco forte, mas quase uma caixa preta, né? Porque o prefeito cortou, que eu saiba lá, era 2,93 e pouco, ele cortou 3 e pouco para ficar 2,90 arredondado. Bom, mas se era 2,93, se aquilo foi calculado rigorosamente, alguém entrou no prejuízo. Essas coisas eu realmente não entendo. Alguém pagou 3 centavos. Alguém está pagando esses 3. Né? Mas agora tu multiplica por milhares, né, de passageiros. Quanto é que dá isso? Ou está sendo subsidiado pelo poder Pois é, público. ou a prefeitura está pagando esses 3 e pouco. Não, por isso eu estou dizendo, só uma dúvida aqui, não sei se alguém já pensou nisso. Porque se o cálculo é rigoroso, se é aquele, se está correto, tinha que ser, se deu quebrado, deu quebrado. Tá bem, assim encerramos mais esse primeiro bloco, não é? Voltamos já na sequência, não saia daí, fique com a gente. Nós vamos trazer outro tema, porque a Câmara dos Deputados, ela aprova um projeto interessante que torna crime, finalmente, a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Voltamos já, o Contraponto, canal 15 da NET, na TV Unifra. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore!
Muito bem, de volta. Segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que torna crime a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Bom, esse assunto também será debatido a partir de uma reportagem produzida pela equipe da TV Unifra. Vamos assisti-la. Este adolescente consumiu bebida alcoólica pela primeira vez há 2 anos, mas o hábito de diversão virou uma rotina, além de um problema na vida do estudante que tem 15 anos. Nem sei mesmo o que eu bebo, né? O cara vai só pra sair mesmo pra festa, começamos a beber, e depois, quando tá todo mundo mal, a gente vai embora. Daí, quando a gente tá bêbado, acontece muita coisa, acontece briga, discussão com os moradores do local também, com taxistas geralmente, com cara, gente de carro que tem carro passando na rua. Aluno do 6º ano do ensino fundamental, ele não consegue ir ao colégio com frequência e já perdeu 17 aparelhos celulares por conta da embriaguez. Em casos assim, a recuperação nem sempre é fácil e fica pior quando há a omissão de familiares ou amigos que fingem desconhecer a necessidade da vítima parar de beber. A família, ela permite a saída do seu filho para as ruas, só que ela não pergunta, filho, você vai para qual lugar? E nesse meio, eles acabam indo ao encontro das pessoas mais velhas e ali eles combinam de ir para os lugares, pontos de venda de bebida. Então, o adulto jovem, né, ele compra a bebida e repassa para o adolescente. Se chegarmos ao nosso conhecimento de adolescentes que está passando por um processo, a gente caminha para as redes de atendimentos, que são as unidades de CAPS. Mas também nós não podemos obrigá-lo, o jovem, a aderir ao tratamento. Mas o pai e a mãe são responsáveis, eles vão ter que atuar. Eles vão ter que se responsabilizar, sim, pelo seu filho. Para diminuir casos como o do adolescente que conhecemos na reportagem, um novo projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados no fim de fevereiro. A proposta torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Quem descumprir pode pegar de 2 a 4 anos de cadeia, além de ter o estabelecimento comercial fechado até o pagamento de multa, no valor entre 3 e 10 mil reais. Muitas das pessoas sabem que é proibido, mas não sabem o porquê, o motivo pelo qual isso não é proibido. Eles entendem que isso não tem prejuízo para o jovem, não tem prejuízo para a sociedade, portanto eles permitem. E com a criminalização, no mínimo as pessoas vão pensar, é crime, eu vou cuidar mais, não vou deixar. Então hoje a gente não tem a ilusão de que não vão beber nunca mais. A gente sabe que isso é impossível porque faz parte da adolescência experimentar, o burlar as regras. Mas se nós conseguimos uma redução no consumo, nós já ganhamos em saúde pública. O mesmo projeto quer ainda tornar crime o ato de servir, fornecer, ministrar ou entregar bebida à criança ou adolescente, mesmo que de graça. Atualmente, a venda é considerada contravenção penal e o infrator fica sujeito a 2 meses até 1 ano de prisão, mas pode pagar multa ou cumprir penas alternativas para se livrar da cadeia. É muito importante que os jovens eles possam ter uma valorização de si, que eles possam ter uma boa autoestima, que eles possam ter um bom diálogo com a família, porque isso tudo vai fortalecendo esse jovem para que ele possa interagir, né, no contexto social, dos riscos que a bebida pode vir a trazer para esse jovem. Na rua as coisas pegam o preço, né? Um dia teu filho pode estar lá bebendo, depois dá uma briga com outro lá que já é mais da rua, já conhece mais, e no outro dia teu filho não tá mais lá. Tá bem, aí a reportagem, boa reportagem da TV Unifra, né? Vale salientar, nos trazendo o ponto de vista tanto nós temos aí um jovem, então, né? E também o ponto de vista do poder público e das entidades que cuidam dessa questão, desse problema social que nós temos aí na venda de bebida alcoólica para menores, e não só para menores, né? A bebida alcoólica causa problemas em todas as idades. Mas aqui, de maneira específica, vamos tratar desse tema. Professora Larissa, eu começaria com a senhora nesse momento, porque é um tema que tem a ver com o próprio trabalho do Conselho Tutelar, da assistente social, e finalmente a Câmara aprova um projeto que torna crime isto, talvez antes tarde do que nunca. É um avanço. É um avanço.
Eu não tive acesso ainda a esse documento de forma mais minuciosa para saber o que consta, né? Mas, de forma geral, trazendo isso à tona, mostra que quem descumprir com a lei e vender bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, ou seja, para os menores, eles terão uma punição muito mais severa, porque isso é crime, então vai ter de 2 a 4 anos de prisão, podendo pagar ainda multas muito altas. Mas o que me preocupa é de que forma isso, das inúmeras preocupações, a principal que eu foco aqui seria de que forma isso vai ser fiscalizado. Quem vai fiscalizar os estabelecimentos? O Conselho Tutelar, a gente já sabe que tem uma demanda muito grande para atender, né, que não se refere apenas à questão de venda de bebidas alcoólicas, né, que é uma questão de saúde pública, não só do âmbito social, da assistência social, mas principalmente de saúde pública, que a gente tem gradativamente, com o decorrer dos anos, esse índice crescendo, e estabelecimentos como CAPS, né, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, tanto o AD, que é de álcool e drogas, como o CAPSI, eles estão tendo que atender a este público e não estão dando vazão para esse trabalho. Então, quem vai fiscalizar? De que forma esses estabelecimentos vão ser fiscalizados? Isso é uma questão que me preocupa. Professor Alexandre, a fiscalização cabe ao poder público? Bom. Aos pais? O bom senso, né? Agora, dentro de um ambiente que a necessidade do capital oferece, a perspectiva de que, bom, não vamos vender porque, né, vai estar causando mal ao outro. Isso, né, no capitalismo, na verdade, não tem tanto sentido. Né? Não tem sentido. Eu digo tanto porque há alguns estudos que trazem outras reflexões. Mas, então, eu vejo que né, o poder público, sim, vai ter que arranjar uma estratégia para fazer uma fiscalização, talvez utilizando, aqui no caso de Santa Maria, não sei se é o caso, mas a própria guarda municipal, enfim. Quem sabe? Porque, né, onde reside o maior problema? Né? Principalmente nos bares, né, e boates. Né? Mesmo em supermercados, a gente vê que o funcionário, por exemplo, que está lá trabalhando, né, ele não vai perguntar exatamente para o que está comprando, se ele está comprando, no caso aí é bebida alcoólica, mas podia ser cigarro, que também é proibido. Né? Então, é uma questão muito delicada, assim, e a lei vai vir para, né, a fortalecer essa questão e para tentar combater, mas é uma questão cultural também. Né? Pois é, a professora Larissa, antes do professor Pereira... Gostaria de ir ao encontro do que o professor Alexandre fala, que é essa questão dos diversos espaços que comercializam a bebida alcoólica, e corroboro com a colocação da promotora, a doutora Ivanise, da Infância e Juventude, que ela diz que agora esses estabelecimentos, talvez eles pensem 2 vezes antes de comercializar a bebida alcoólica para criança e adolescente. Aí a gente vai na contramão do que o professor Alexandre falava sobre a questão do capital, né? Que para o capital o objetivo central é o lucro, né? Ou estou errada, professora? Professor Pereira. Não, está completamente certo. Vocês estão completamente certos. Eu concordo com tudo que vocês falaram. É interessante a gente chegar nesse ponto porque, de alguma maneira, economicamente, isso também afeta a sociedade. Eu queria só para manter a tradição do programa, né, de contraponto, né, eu concordo com isso, que a lei é bem-vinda, mas só que eu acho que o Brasil existe leis nós temos inúmeras. A questão é o cumprimento das leis, que é o que os colegas tocaram. E eu acho assim, pensando nesse aspecto, né, no outro aspecto, quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que o jovem com 16 anos já pode votar. Acho que pode dirigir também, a partir dos 16 anos. Se não me falha a memória. Votar com certeza. Mas a carteira é 18. Bom, por isso que eu disse, eu não tenho certeza. E pode fazer uma porção de outras coisas, mas como ele quer dizer, não se discute também a questão da diminuição da maioridade penal, entre outras coisas. Quer dizer, e a gente sabe hoje, né, que a criminalidade, grande parte, envolve jovens nessa faixa etária, né? Então, quer dizer,
parece um pouco de hipocrisia esse negócio, né? De tu fazer uma lei e tu acha que eu estou dizendo do ponto de vista dos deputados lá, né? De achar que isso vai resolver o problema, né? Eu acho que a questão como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo, sabe? A questão vem da família mesmo, né? Da educação familiar, né? Quer dizer, se o jovem é responsável, quer dizer, se a pessoa é bem formada, se ela é responsável, ela independente dela ter 16, 17 ou 18 anos, ela pode, no meu ponto de vista, ela pode beber com responsabilidade. Que, aliás, é isso que a propaganda Acho que a gente tem faz. que ter um cuidado, professor, e eu sempre afirmo isso dessa culpabilização que a gente faz à família. Como se a família fosse responsável por todos os fracassos e por todos os erros, né? Do adolescente, da criança. E, na verdade, a gente está falando de uma família que vem de um processo histórico também de uma, não vou falar desestruturação, mas de uma fragilidade de construção, de uma fragilidade na participação de processos culturais. Então, a gente tem que pensar essa família agora não para culpabilizá-la, mas para fortalecê-la. Mas eu não estava... Larissa, veja bem, eu estava dizendo a questão da responsabilidade, Sim. entendeu? Quer dizer, a responsabilidade agora passa a ser uma responsabilidade da sociedade como um todo, achando que uma legislação, né, que ela vai resolver um problema que, do meu ponto de vista, é de consciência. Eu acho que... ainda acho que a família... Quer dizer, família hoje a gente tem que... São famílias e famílias, diversos tipos de famílias. Diversos arranjos familiares. Mas eu não consigo pensar muito fora da família tradicional. Então, eu estou pensando em termos da família tradicional, que essas questões antes... O Alexandre, inclusive, falou do cigarro, né? Se a gente vai... Eu não estou dizendo que esse modelo de família lá de trás era um modelo exemplar. Mas, por exemplo, a questão do cigarro... Né? O jovem não fumava na frente do pai de jeito nenhum, porque isso daí estava dentro da tradição familiar. Então eu acho que muita coisa estava errada na tradição familiar anterior, entendeu? Mas eu acho que essa questão de estabelecer limites, e o álcool é um limite, qual é a hora de começar a beber e em que quantidade beber, eu ainda acho que isso é a responsabilidade da família. Eu acho, na minha modesta opinião. Bom, mais do que dos deputados. Eu acho que talvez não seja problema dos deputados apenas, mas deles também. Eu acho que é um compartilhamento do problema social. A legislação vem como se fosse uma tentativa de aprimorar a fiscalização, talvez, não sei, porque a gente não sabe como isso vai ocorrer ainda, quer dizer, nós não temos acesso ainda a todo o texto. Eu pessoalmente sou cético a esse respeito. É a mesma coisa da proibição. Tempos atrás proibiram, não sei se ainda é proibido, mas se é proibido não é observado. Proibir tomar bebida alcoólica, os bares e restaurantes nas rodovias não podiam vender mais bebida alcoólica, cerveja, etc. No princípio, houve uma certa fiscalização, depois foi abandonado. Há, inclusive, a discussão de venda de bebida alcoólica nos estádios. Tem tudo isso. Então, Alexandre... O negócio é não vender bebida alcoólica. Não, pois é. Mas aí entra na questão do capitalismo. Aí a gente vai falar do capitalismo. Aí nós vamos ao encontro. A lei seca nos Estados Unidos mostra bem o que foi isso. Que é um horizonte de análise que eu não consigo alcançar de vocês. Mas tem que cuidar, porque a lei seca nos Estados Unidos mostra bem que foi isso. Pois é. Né? E isso se tornou algo muito problematizado. Mas fizeram grandes uísques na época da lei seca, entendeu? Porque era proibido. Ali que eles fizeram o bom uísque. É que assim, a bebida alcoólica no Brasil é legalizada. Exato. Né? Assim como o cigarro. Exato. Então, é ali que o problema está, talvez, Alexandre. E talvez ali nós deveríamos sim cobrar dos deputados e dos nossos superiores em termos de governança uma outra posição. E não apenas uma lei apontando para os alcoólicos menores de 18 anos, para vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Aí poderíamos fazer uma lei muito... segmento da sociedade. Exato. Então aí eu vou ao encontro do que o senhor está dizendo também. Mas acho que a família entra, mas não só a família. Acho que não dá para super responsabilizar o papel da família aqui. E sim, os legisladores e nós também, como fiscalizadores, professor Pereira. Eu tentei dar um outro olhar, né, para não ficar muito em cima da lei em si. Né? Não, concordo. Até porque... Nós somos corresponsáveis pela formação dessa criança e desse adolescente. Muito bem. Bom, eu acho que dentro do possível, dentro do tempo do bloco, nós conseguimos fechar essa discussão e deixamos muitas questões em aberto. Nós deixamos questões. Inclusive essa questão da fiscalização, que acredito merece que seja esse tema retomado por nós aqui, para que nós possamos verificar quais são os efeitos disso. Bom,
Termina o segundo bloco, já voltamos na sequência. De novo, convido você, não saia daí. Vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros. A Dilma sanciona outra lei, a lei dos caminhoneiros. Vamos ver se essa lei é útil. Mas os protestos seguem aqui pelo Rio Grande do Sul. Voltamos já. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Inocência e energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. O Contraponto está de volta através do canal 15 da NET, aqui na TV Unifra. E nós estamos no terceiro bloco do nosso programa, o último, para falarmos sobre um tema que gerou uma série de repercussão, de polêmicas e de muita conversa. E são os caminhoneiros e os seus protestos. Os caminhoneiros que estão deixando de protestar agora por medidas judiciais, mas que ainda continuam com muita força em alguns pontos aqui do Rio Grande do Sul. E a presidenta Dilma sanciona a chamada Lei dos Caminhoneiros. Será que esta lei é que nem, ou igual, ou parecida com a lei formulada para criminalizar a venda de bebida alcoólica, professor Pereira, ou esta é uma lei que vem para resolver o problema dos caminhoneiros no Brasil? Eu acho que essa pega. Sabe por quê? Por quê? Porque é uma péssima lei. É uma péssima. Quer dizer, porque essa legislação, na verdade, vem contra tudo aquilo que nós falamos no bloco anterior, das boas intenções. Essa é a legislação das más intenções, né? Que o governo acuado aceita. Na verdade, a Dilma assinou um cheque em branco. Ela aceitou tudo, engoliu tudo que estava ali e que foi proposto pela Associação dos Caminhoneiros, ou seja lá quem for, mas representante dos caminhoneiros. Porque, entre outras coisas, diz o seguinte: não estou dizendo que os caminhoneiros não tenham razão no seu protesto em relação ao preço do óleo diesel, ao preço dos pedágios, tudo bem. Mas daí a legitimar o errado, que é o que a legislação fez, como, por exemplo, o sobrepeso dos caminhões, né? Isso aí eu acho um absurdo. Não vai estragar mais o asfalto? Não, todas as multas, viu, Michael, colegas e telespectadores, todas as multas dos últimos 2 anos simplesmente serão esquecidas. Imagina o nosso caso. Quer dizer que o cara pode beber e ser multado? Não, e nós, o mesmo caso. Não, é só de excesso de peso. Não, excesso de peso. Só de excesso de peso. Excesso de peso. Não vamos a tanto, mas digamos que as nossas multas por excesso... pequeno excesso de velocidade... fossem abonadas. Abonadas, por algum motivo, nos últimos 2 anos. Quer dizer, isso não faz sentido. Na verdade, isso parece uma chantagem. Eu não tenho outra expressão, quer dizer. Há outras questões lá. O reconhecimento ou a legitimação do sobrepeso dos caminhões. Quer dizer, daqui para frente se aumentou
o peso dos caminhões. Quer dizer, isso aí foi provado que vai gerar, além da questão da depredação do asfalto, que vai ter um custo enorme para nós, contribuintes, que vão ter que... Para nós, né, professor? E o aumento dos pedágios que vão permanecer. Não vão pagar pedágio. Claro. Exato, somos nós que vamos pagar. Os pedágios deverão aumentar, quer dizer... Certamente. E além da insegurança nas estradas, porque um caminhão com excesso de peso, ele é muito mais perigoso do que se estivesse com peso normal. Quer dizer, só toquei em alguns assuntos para justificar o meu ponto de vista, que esse é o tipo de legislação que vai pegar porque é errada. A outra não pega porque é certa. A Dilma cedeu a um tipo de chantagem, professor Alexandre? Olha, né, o que podemos dizer? O início do ano está sendo bastante complicado para o governo Dilma, né? E quando eu falo governo Dilma, eu falo governo Dilma e de todos os partidos que estão com ela, não apenas o PT, né? Então, eu penso que essa questão relacionada aos caminhoneiros, ela foi muito abastecida pela mídia, pela grande mídia, vamos colocar assim, né? Que parece que ficou do lado dos caminhoneiros, né, na defesa dessas manifestações. Ocorre que percebe-se, né, mesmo a presidenta sancionando uma lei que pode ter, sim, os seus problemas, que parece que os caminhoneiros querem mais, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda continuam as manifestações. Ontem, em Camaquã, inclusive, com feridos. Né? E hoje à tarde teve ainda na BR 396 de Rio Grande, teve um caminhão que foi apedrejado. Então, tivemos a morte de um caminhoneiro aqui do lado, em São Cepé. E como impedir que o óleo diesel suba? Se não depende, por exemplo, do preço do petróleo no exterior, mas grande parte do óleo diesel é importado. Mas a questão, são coisas absurdas nessa lei. A questão está relacionada também à infraestrutura, né, do Brasil. A gente, não só local, porque nós, de certa forma, né, somos reféns dos caminhoneiros. Sem caminhoneiro, mas não tem comida na mesa, gente. Mas aí tem uma questão estrutural. Porque foi decidido, desde a época do regime militar, acabar com as ferrovias. Anterior até. Mas daí nós vamos entrar nas período alternativas. JK já... Nós vamos entrar nas alternativas. Nas alternativas de transporte. Mas o golpe fatal foi dado durante o regime militar, acabando com a rede ferroviária. Porque a rede ferroviária acabou porque não fizeram investimentos. Né? Agora tu imagina, tu que conhece a Europa, os trens que funcionam na Europa, imagina. As grandes empresas um país do tamanho do Brasil não pneus... pode depender de transporte rodoviário. Não existe país com uma extensão do Brasil que dependa. Né? Então a gente tá dependente do transporte dos caminhões. E a gente... Novamente a gente entra na questão do planejamento, a falta de um planejamento de âmbito nacional que nos possibilite, nos dê outras alternativas de transporte. Agora, é possível sair em defesa do caminhoneiro? Eu acho que sim. A partir da nova lei? Não, eu acho que aquela lógica de trabalhar 8 horas por dia? Que também é errado. Era de 6 para 8, daí é preciso fazer um descanso. Mas eu acho que estabelece a questão do exercício da profissão, por exemplo. Eles também têm, uma das pautas, a ampliação dos o governo recursos para repor. O governo tem o caminhoneiro e tem o dono do caminhão. Pois é. O governo quer criar espaço para eles descansarem. A única coisa, no meu ponto de vista, claro, não li a lei, mas por cima das principais medidas, a única coisa boa foi nessa lei, que é criar locais para os caminhoneiros poderem descansar sem serem assaltados. Isso sim. Mas o resto, por exemplo, aumentando a jornada de trabalho dos caminhoneiros, que é a mesma coisa, quer dizer, tu aumenta a carga do caminhão, quer dizer, aumenta o risco do caminhoneiro, tu aumenta a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de horas, aumenta o risco não só do caminhoneiro, como das outras, das demais todas as pessoas que estão circulando na estrada. Porque daí eles vão começar a utilizar os rebites, aqueles que eles usam para não dormir à noite, e assim por diante. Vão usar não, né? Vão usar mais. Continuam, né? Vão usar mais, né, gente? Não, é interessante ir em defesa dos caminhoneiros no sentido de eles estarem protestando em busca de melhores qualidades de trabalho. Eu só quero, talvez, fazer um contraponto, né? Porque, bom, estamos falando de uma classe aqui, classe dos caminhoneiros, que teria uma representação sindical ou não teria uma representação sindical? Mas que representação é essa? Mas a gente daí uma coisa interessante. Essa representação sindical dos caminhoneiros é muito, na minha opinião, é muito tênue. Não, muito tênue. Não dá para saber. Pois é. Aí que tá. É dos donos ou dos caminhoneiros? Quem são os líderes desse movimento? Eu acho que até o Alexandre tocou num ponto muito importante. Essa representação, eu acho que é dos donos. Porque essa daí fechou com o governo. Os caminhoneiros é que não entenderam, porque eles nem estão acostumados com a
a se relacionar com a Mas cúpula por que do os sindicato. caminhoneiros não entenderam? Não, Aí nós vamos chegar à mas aí mídia. Porque os colonos estão aderindo. Eu fui até Selba no final de semana. Não, mas estão pegando carona, mas aí estão pegando carona. Eu fui com o meu carro e eu fui parado em três protestos, né? Fui parado em Cruz Alta, em Júlio de Castilhos, depois fui visitar o município de 15 de novembro. E quem estava fazendo eram os colonos, não eram os caminhoneiros. Não, mas as lojas também estão fazendo, por que os aqui colonos? São Cepé também, pararam meia hora. Mas por quê, professor? Por quê? Porque há uma informação de que os caminhoneiros estão reivindicando. Quer dizer, a informação de que as lideranças, que os donos das empresas não estão envolvidos nisso. Então eu quero que nós tentemos aqui, nos últimos minutos que nós temos, nós estamos aqui falando de uma lei que a princípio pega porque é errada, mas e os caminhoneiros? Não estão eles lutando pelos seus direitos? E esses caminhoneiros foram eles que reivindicaram 8 horas ao invés de 6? Sim, e eles fazem parte de uma classe, eles fazem parte de uma classe trabalhadora, que dentro desta classe existe o segmento dos caminhoneiros, né? Mas eu acho que essa classe não é muito organizada. Bom, a classe trabalhadora? Não, dos caminhoneiros. Então não é a classe, então é o segmento. O segmento dos caminhoneiros. Não é muito organizado. Pelo seguinte, porque eu acho que essa questão toda que está sendo aprovada na legislação interessa aos donos das empresas, principalmente aos caminhoneiros. Eles podem ter recebido a ordem do dono da empresa, vocês podem ficar parados aí uma semana na estrada, porque o caminhoneiro, se ele é o dono do caminhão, se ele ficar parado uma semana longe da família, etc., eu não sei se ele aguenta. Então tem que ver o que tem por trás dessa greve dos caminhoneiros. Mas quando eles lutaram pela redução da carga horária de trabalho, isso era uma pauta desse segmento. Não necessariamente do dono do caminhão. Sim, mas pro dono do caminhão Porque pro dono do caminhão não é interessante. Não era. Agora eles estão lutando pelo aumento da jornada de trabalho. Eu nunca vi isso na história do capitalismo que vocês falaram há pouco. É uma coisa fantástica. Inventamos um socialismo sui generis aqui, que os trabalhadores pedem aumento da jornada de trabalho. Como assim, sui generis. Não, professor, então me esclarece. Como assim aumento da jornada de trabalho? Agora, como eles querem agora, eles querem de, ao invés de ter, como é que era? Era 4 horas de a de 8 horas agora de 8 horas de descanso. Agora é 12. Exato. É 12, mais 4 horas. Eles estão aumentando a jornada de trabalho. Tá, e será que também não é em questão, em razão dessa fragilidade da remuneração ou da pouca remuneração? Porque eles trabalhando mais vão receber melhor. Trabalhando será que mais, é isso? Consequentemente, ou a priori, eles receberiam mais. Talvez seja essa a justificativa. Às vezes... Se o caminhoneiro for o próprio patrão. Aí se talvez, for o dono do caminhão. Se for o dono do caminhão. Aí sim. Bom, gente, essa também é uma lei, então, que segundo o professor Pereira pega e que merecerá a nossa atenção em outros É uma lei porque vai atingir o resto da população. Exatamente. Toda lei que atinge a população como um todo, aí pega. E talvez nós, e alguns são beneficiados, como nesse caso aí. E talvez, como em poucas vezes, nós sentimos a dependência das estradas e dos caminhoneiros. Porque se o pedágio reduzir para os caminhoneiros, vai aumentar para os carros individuais, para os ônibus. De algum lugar vai estourar. Claro. Bom, encerramos assim o nosso programa. Esse debate aí ficou até acalorado nesse final de conversa, mas nós levantamos vários pontos, várias questões que você, o telespectador que está em casa, vai tentar também refletir, vai pensar, vai buscar uma resposta. Você que está nos acompanhando nesse programa, provavelmente tenha verificado ou percebido que nós mudamos um pouquinho o formato, temos aí a inserção de algumas reportagens produzidas aqui pela TV Unifra, e que servirão de auxílio para o nosso debate. E também o objetivo nosso de trazermos temáticas que estejam mais próximas de você que está aí em casa. Temos que estejam, assim, fazendo parte aqui do ambiente de Santa Maria. Não, esse é o objetivo do programa, não é? Nós trazemos o nosso ponto de vista, o nosso viés. Muitas vezes não vamos alcançar o contraponto, mas vamos sim, cada um, apontar a sua versão, fazer o seu diagnóstico a respeito da vida, não é? Da sociedade que está aí. Esse é o contraponto. Nós vamos ao ar, então, nos mesmos horários que estávamos indo antes, nas quartas-feiras à noite, às 10 horas, nas sextas-feiras e também nos domingos à noite, sempre às 22 horas. Você também nos acessa e nos acompanha através da internet, no YouTube, nesse endereço eletrônico que está aí. Você também pode nos acompanhar, mandando a sua pauta, a sua sugestão de tema, não é? Mandando a sua sugestão ou crítica também. Nós estamos abertos às críticas. No mais, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos acompanhe. Estamos de volta aí na jornada de 2015. Tchau, tchau.